Esse conjunto de técnicas e princípios de segurança nas comunicações pode parecer novo no meio digital, mas remete à antiguidade. Exércitos espartanos já se utilizavam dessas técnicas para codificar suas mensagens em contextos de guerra. Ainda nesse mesmo contexto, já no século XX, a criptografia ficou famosa. A máquina Enigma, utilizada pelos alemães nazistas, era um dos dispositivos mais famosos e seguros de mensagens encriptadas, até ser decodificada pelo pai da computação moderna, Alan Turing. Aí vale assistir o Jogo da Imitação, um filme que conta um pouquinho mais dessa história. Antes de chegarmos no século XXI, quando a criptografia assume papel crucial na privacidade dos usuários de internet, ainda tivemos as Crypto Wars no final do século XX. Tentativas dos governos norte-americanos e de seus aliados em enfraquecer a criptografia, ou seja, favorecendo as suas agências de inteligência ou de espionagem, como quiser chamar, como a própria NSA. Enfim, seja nas transações bancárias, numa troca de e-mails ou numa troca de mensagens via aplicativos como o WhatsApp, a criptografia está presente. Nesse último caso, inclusive, esses aplicativos prometem a chamada criptografia de ponta a ponta, quando o pacote de dados codificado não pode ser quebrado nem mesmo pela plataforma, ou seja, somente o emissor e o receptor vão ter acesso ao conteúdo daquela mensagem. Mas será mesmo? Será que é real? Será que todos esses serviços que prometem a tal criptografia de ponta a ponta realmente oferecem? Lembram do Zoom? Órgãos multilaterais como a ONU e a Unesco reconhecem a importância da criptografia, mas governos de todos os matizes ideológicos por todo o mundo sempre tentam lançar mãos de estratégias para enfraquecer esse recurso. E sabe como? Por meio de projetos de lei. Projetos de lei que criam portas dos fundos ou chaves de acesso para situações excepcionais. Mas e se a exceção se torna a regra? Como é que fica? Bom, Veridiana Limonte, analista sênior de políticas para a América Latina da Electronic Frontier Foundation, e Paulo Renat, professor universitário do UniCeub e fundador do Instituto Beta, Internet e Democracia, vão trocar uma ideia com a gente para falar sobre todas essas nuances criptográficas. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, da Coalizão Direitos na Rede, e esse é o Batalhas Digitais 8, Criptografia. Vamos lá. Bom, gente, obrigado pela presença. Esse é o Batalhas Digitais, episódio 8, especial sobre criptografia. Esse episódio ele faz parte de uma programação especial que a Coalizão e outras entidades da sociedade civil estão organizando, chamada CriptoAgosto. #CriptoAgosto. Então, se você quiser saber mais sobre criptografia de modo geral, sobre a importância dessas técnicas, além de ouvir e assistir esse episódio do Batalhas, pode procurar no Twitter e no Instagram essas hashtags, CriptoAgosto. E também é importante a gente lembrar que a Coalizão Direitos na Rede também soltou uma cartilha chamada Importância Social e Econômica da Criptografia, que foi lançada agora semana passada. Se você quiser acessar, você pode entrar no site da Coalizão, direitosnarede.org.br, ou entra diretamente pelo endereço cartilhacriptografia.direitosnarede.org.br. Bom, feito o nosso alto jabá, né, gente? Vamos falar sobre criptografia agora com os especialistas aí, quem entende do riscado, né? Que é Veri e Renan, que eu acabei de apresentar aí na cabeça. Renan, eu sempre falo que um desafio nosso do Batalhas Digitais é falar com o grande público, tentar traduzir os temas aí de tech. Então, eu vou começar contigo, meu velho. Eu quero que você me diga aí o que é criptografia, afinal de contas, e quais são as formas mais comuns dessa técnica que são empregadas na internet. Bem-vindo. Então, olá, Enio. Olá, Veri. Eu acho que um jeito interessante da gente falar de criptografia bem simples é dizer que ela é uma técnica, né, utilizada para assegurar que a mensagem que foi enviada chegue com integridade e com confiabilidade de forma sigilosa de quem enviou para quem recebeu, né, colocando em terminologia não técnica, né, é uma forma de você, digamos, embaralhar essa mensagem para que quem está carregando essa mensagem não tenha possibilidade
de acessar esse conteúdo, né? E aí também é possível você aplicar essa tecnologia até para fazer com que quem está enviando não seja detectado, quem está recebendo não seja detectado. Então, é uma forma de segurança, né, de forma bem simplificada, para a mensagem numa segurança que protege diversas vulnerabilidades, né, diversos problemas, ela se antecipa a eles. E aí, bom, a gente tem várias técnicas, inclusive historicamente, algumas técnicas ainda são utilizadas hoje de forma bem singela, né, bem simples, para qualquer pessoa ter em mente, né? A gente pode usar aquela brincadeira de criança simples, né? De você, por exemplo, escrever as palavras de trás para frente, ou de você usar a próxima letra, né? Então você vai escrever a palavra live, aí em vez de live você pega o M no lugar do L, o J no lugar do I, e vai colocando a letra seguinte, ou, né, as formas mais adiantadas hoje em dia, as mais avançadas, vão fazer com que você tenha um algoritmo, né, uma forma de gerar esse embaralhamento e que seja combinado entre o emissor e o receptor, mesmo que eles não se encontrem, né? A gente vai falar de uma criptografia de dupla interface aí em que há essa combinação e que vai funcionar de ponta a ponta. Então, o que quer dizer? Que o intermediário ele não trabalha, ele não interfere na criptografia. É um combinado mesmo entre quem está enviando e quem está recebendo. E é essa tecnologia, essa técnica que está empregada hoje quando a gente fala em criptografia de ponta a ponta, que existe, por exemplo, no WhatsApp, mas em várias outras tecnologias. Até o Gmail hoje utiliza criptografia. Quando você faz uma transferência bancária, utiliza criptografia. Quem paga com cartão de crédito está usando criptografia. Ela não é usada só na internet. Várias tecnologias digitais acabam tendo a criptografia como uma necessidade, não é só um incremento, não é só uma ferramenta. Legal, cara. Bom, Veri, vamos entrar em alguns problemas, né? Os aplicativos de mensageria talvez sejam os mais aclamados aí, né, sobre a criptografia de ponta a ponta, a chamada criptografia de ponta a ponta, end-to-end encryption. WhatsApp diz que oferece criptografia de ponta a ponta, Telegram diz que oferece, Signal diz que oferece, Wire diz que oferece, o Zoom, que estava na moda, né, a plataforma de videochamadas, também dizia que oferecia. No entanto, a gente viu que se comprovou uma falácia, os chamados Zoom bombing, né, que são aquelas invasões, se tornaram populares no mundo todo, muito fácil de serem adentrados, né, de serem hackeados, vamos dizer assim, e mostrou uma fragilidade. Eu quero saber, nessa paleta enorme de cores e de aplicativos que eu acabei de mencionar, qual é a real segurança que a gente tem de criptografia de ponta a ponta nesses aplicativos de mensageria? Bom, oi todo mundo. Bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que, primeiro, é interessante a gente saber por que é tão importante, né, essa criptografia de ponta a ponta e continuando um pouco a fala inicial aí do Renan, no sentido de que essa segurança principal está no fato de que quem te fornece o serviço não tem acesso à comunicação que você está trocando com o seu interlocutor, né? Só as pontas conhecem a comunicação, por isso existe uma confidencialidade na comunicação de ponta a ponta. E, além disso, ela também demonstra a importância de outros aspectos fundamentais da criptografia que se somam à confidencialidade, que é a autenticidade e a integridade da comunicação também. Então, a criptografia de ponta a ponta ela é também fundamental para você ter certeza que você está falando com quem você acha que está falando. Isso tem a ver com os mecanismos de troca de chaves, de chave, enfim, pública e privada, quando você faz a comunicação, e tem um mecanismo de autenticação nessa troca de chaves para garantir que realmente a pessoa que está enviando a mensagem, recebendo a mensagem, são as pessoas que você imagina que sejam. E também uma questão relacionada à integridade dessa comunicação, no sentido de também você ter certeza que a comunicação não foi alterada e que você está recebendo aquilo que efetivamente o seu interlocutor, que
é confirmado como interlocutor que você imagina, foi o que ele te mandou. Então, essas são proteções fundamentais na comunicação, associadas ao fato de que nem quem está prestando o serviço para você tem acesso ao conteúdo da sua comunicação, né? E aí, nesse sentido, a gente tem... enfim, a Electronic Frontier Foundation, durante muito tempo, chegou a publicar, inclusive, a gente chamava uma tabelinha com pontuações dos principais aplicativos, decidindo ou apontando quais seriam os melhores, e mais recentemente a gente mudou um pouco a abordagem no sentido de você também avaliar qual é o seu modelo de ameaça, de risco, né? Mas sem dúvida nenhuma, um aspecto fundamental na garantia de que você está usando um aplicativo que é efetivamente seguro é, por exemplo, esse aplicativo ser de código aberto e a comunidade de segurança poder auditar e verificar esse código, que é o caso do Signal, né? Que o WhatsApp usa o protocolo do Signal, mas nem tudo é aberto em relação a como o WhatsApp usa esse protocolo. E nesses debates que a gente fez mais recentemente em relação ao artigo da rastreabilidade, a gente, inclusive, enfim, começou a saber um pouco mais de como funciona no detalhe, inclusive algumas diferenças. Então, esse ponto de se poder conhecer o código para auditar e verificar a segurança é fundamental. Também para, inclusive, encontrar vulnerabilidades que não estão claras mesmo para os desenvolvedores, né? E o caso do Zoom foi um caso de que pesquisadores do Citizen Lab verificou um problema na criptografia de ponta a ponta. Eles usavam uma chave mais fraca, uma chave para todo mundo que estava na chamada, que era trocada por servidores que passavam pela China, e não fazia sentido um serviço eminentemente, enfim, não tinha por que fazer esse roteamento, enfim, e trazia questões, inclusive, de segurança no sentido de que autoridades, enfim, daquele país poderiam fazer pressão para ter acesso a essa chave e desencriptar a chamada, e inclusive tinha uma outra vulnerabilidade importante, que mesmo quem ficava na sala de espera e não era autorizado a entrar na chamada, podia ter acesso a essa chave e decifrar toda a chamada. Então, a possibilidade... E aí, o que é importante para a gente, enfim, ter segurança, né, em relação a essas comunicações. E depois disso, depois dessa denúncia e tal, o Zoom melhorou, enfim, a sua criptografia de ponta a ponta para usuários também de forma gratuita, embora tenha começado a pedir número de telefone, por exemplo, para autenticar. E a gente já viu outros problemas em outras plataformas, por exemplo, que teoricamente pediam só para autenticar o número de telefone, como o Facebook, por exemplo, depois começaram a usar para outros fins, então isso também é uma coisa importante para se ter em vista, por exemplo, publicidade, enfim. Então, é importante seguir sempre verificar os pesquisadores, as pessoas as entidades que trabalham com segurança da informação, que publicam sobre isso, há uma série de cartilhas e dicas, enfim, de segurança, mas sem dúvida, quando o software é de código aberto e a comunidade de segurança pode auditar, faz toda a diferença. Olha aí, ótima dica, então. Me ocorreu aqui, Veri, durante sua exposição, o caso da Vaza Jato, né, do hacker de Araraquara. Eu queria que vocês lembram desse episódio? Vocês podem comentar? Porque ficou uma polêmica, né? Conseguiu entrar no grupo dos procuradores porque não fez autentificação de duas chaves. O que ocorreu naquele caso? Vocês lembram? A gente pode resgatar esse episódio? Deixa eu só, antes, fazer uma outra analogia aqui, que eu acho que para quem é mais leigo pode facilitar o entendimento dessa ideia das duas chaves, né? É como assim você vai usar duas chaves para abrir? Eu sempre gosto de usar uma analogia que o Marco Gomes, né, um empreendedor brasileiro aí, bolou, que é a ideia de você pensar assim: Enio, eu vou te mandar uma carta, quando você for me responder, tranca ela com esse meu cadeado, que é o que se chama de chave pública, né? É como se eu mandasse para você um cadeado que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que eu estou te mandando uma carta com um cadeado. Ela está indo grudada do lado de fora de uma carta que eu estou te mandando. E aí, quando você me mandar com um cadeado, só a minha chave vai poder abrir esse cadeado. Então, você vai trancar uma mensagem para mim com um cadeado que eu te mandei. E aí, quando você for me responder, você me manda com um cadeado seu.
Então, né, e aí a minha chave, que vai conseguir abrir só a minha chave, porque, enfim, aí é um código, né, de uma tecnologia que leva tempo demais para ser aberto se não for uma chave específica e vice-versa, né? Então isso vai infinitamente. O problema é que uma vez que eu abri o cadeado e eu estou lendo a mensagem, ela não está mais protegida, né? Então a mensagem ela tem a proteção em trânsito. Então durante o envio ela está protegida, mas uma vez que eu abri a mensagem no meu WhatsApp, ou, né, e vamos lembrar que o Telegram, por exemplo, ele só garante, assegura a proteção no chat secreto, que não é a modalidade padrão. Seja nas conversas em grupo, né, seja nas conversas individuais por padrão, ele não assegura essa criptografia. Mas se eu estou usando um chat secreto, só no meu telefone, inclusive ele não funciona no computador e no telefone. Se você abrir o telefone, ele só funciona no telefone. Mas o meu telefone está com a tela aberta, quem pegar meu telefone consegue ler. Então é isso, é uma segurança em trânsito. O que se alega é que, nesse caso, alguém teria tido acesso às mensagens depois de já abertas. Né? E aí que está a questão, aí que está a vulnerabilidade no humano, né? Numa outra interface que não é a tecnológica. Procuradores noob. E uma questão importante em relação a isso é que, como por padrão as mensagens não eram criptografadas, o Telegram tinha as mensagens salvas no servidor do próprio Telegram, né? Então, é diferente do WhatsApp. Você pode fazer aquele backup lá, que aí fica em outro lugar, né? Das suas mensagens no WhatsApp, mas você autoriza isso e vai fazer o backup, acho que é no Google, eu não sei agora. Mas o Telegram, as mensagens por padrão, elas, se você não usa o chat privado, elas também podem ficar armazenadas no servidor. Então, naquele caso, o que acontecia é que eles conseguiam habilitar o acesso às mensagens pelo Telegram Web e tinham acesso às mensagens trocadas. Então, isso também permitiu que eles pudessem ver o que estava... E não tinha autenticação de 2 fatores. Então, você recebia... Tinha um esquema para conseguir o código na hora de autorizar o Telegram Web, porque recebia por mensagem, enfim, tinha um esquema que eles conseguiam pegar o código para habilitar o Telegram Web. Como não tinha a senha na autenticação de 2 fatores, que é uma senha que você coloca, que aí só você saberia, eles conseguiam fazer isso e tinham acesso às mensagens. É isso, os sistemas eles ficam integrados de uma forma que, por exemplo, para a gente trocar, a gente vai ter um segredo para abrir as nossas mensagens. Só que se eu te mando esse segredo num outdoor, está todo mundo vendo. No caso, a mensagem do Telegram, ela vinha por SMS. E aí o SMS não é uma forma segura. Né? E isso é um problema real, sério. Para quem está preocupado com uma segurança mais robusta, você receber qualquer tipo de verificação por SMS é uma mensagem que no trânsito ela não está protegida e no seu aparelho ela tampouco está protegida. Né? Você pode, por exemplo, configurar o seu celular para que outros programas leiam o seu SMS. Para que você mande SMS pelo Messenger do Facebook, por exemplo, por um aplicativo da Samsung, da Apple, de troca de SMS. Então, ele não tem essa mesma segurança. Né? Aí eles verificaram essas fragilidades e tiveram acesso a essa forma de mensagem do Telegram, que é isso, né? Ela funciona com a mesma mensagem em várias plataformas. Mas é isso, é uma brincadeira, até que é uma analogia que a FF apresentou, de você pensar que a segurança da mensagem ela tem a força do elo mais fraco da corrente. Né? Não adianta você ter uma corrente de 12 gomos, você tem 11 gomos super fortes, mas um deles é de plástico. Se você puxar aqui na parte forte, vai arrebentar ali onde é de plástico. Então, precisa ter toda a cadeia protegida. Boa, Veri, boa, Renato. Vamos, já que a gente falou aí sobre a Vaza Jato, vamos falar sobre o Estado brasileiro agora, no que tange a criptografia. Né? Tem sido pauta em 2 debates muito recentes. Né? Um é o PL das fake news, que a gente vai deixar para um pouquinho mais para frente, mas antes a gente vai falar sobre o julgamento do STF, da ADPF 403, né, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e também da ADIM 5527, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ambas tratam sobre o bloqueio do WhatsApp
naqueles casos de 2015 e 2016, né? Acho que o pessoal lembra que acabou, por decisões, ordens judiciais, o aplicativo foi derrubado em todo o Brasil. A Coalizão Direitos na Rede manifestou sua preocupação em nota, né, com relação a esse julgamento, com medo de que o Supremo pudesse autorizar uma quebra de criptografia que acabaria violando a liberdade de expressão e o próprio Marco Civil da Internet. O julgamento ele ocorreu até final de maio, acho que 27 de maio, teve 2 votos, né, parou no voto do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas, mas teve 2 bons votos muito interessantes do ministro Edson Fachin e da ministra relatora Rosa Weber. Inclusive, eu vou pedir para abrir uma aspas aqui, que a ministra disse o seguinte: o Estado não pode compelir aplicativo a oferecer serviço de forma menos segura com o pretexto de usar essa vulnerabilidade para acessar dados em investigações criminais. Seria um retrocesso limitar ou tornar ilegal a criptografia. Esse é um trecho do voto da ministra Rosa Weber, né, nesse julgamento que eu acabei de explicar para vocês. Então, gente, eu queria uma avaliação aí de vocês sobre esse processo, né? Tiveram esses dois primeiros votos. E, bom, me digam, vocês que entendem aí, estamos ganhando no Supremo? Assim, o objeto dessas ações, né, de controle de constitucionalidade não é exatamente a criptografia. Né? São 2 lados da mesma moeda. Em uma ação a de descumprimento de preceito fundamental, a alegação é que as decisões que mandaram ao WhatsApp estão pedindo para o WhatsApp deixar de garantir o sigilo das comunicações, né, deixar de garantir a proteção de dados e a privacidade. Então, essas decisões estariam descumprindo a Constituição e o Supremo deveria falar que não deveriam ser emitidas mais decisões desse jeito. Na outra ação, na ação a declaratória de inconstitucionalidade, elas questionam 2 dispositivos do Marco Civil, que na famigerada decisão do juiz de Lagarto, né, uma cidade lá no Sergipe, esse juiz determinou o bloqueio do WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp não colaborou com uma investigação de tráfico de drogas. Veja, não é um crime, né? A gente ainda vai falar de fake news, mas é como se alguém estivesse praticando ilícitos por meio do WhatsApp. O juiz e a polícia queriam que o WhatsApp permitisse o acesso ao conteúdo das mensagens de uma pessoa investigada para descobrir a rede de criminosos. O WhatsApp falou, olha, eu não posso fazer isso. E aí o juiz, com base em dispositivos do Marco Civil, que ele aplicou equivocadamente, na nossa visão, ele determinou o bloqueio do WhatsApp. E aí a ação foi para dizer, olha, esses dispositivos do Marco Civil são inconstitucionais, então, e tem que ser afastados do ordenamento jurídico. Aí a gente teve a primeira ação analisada pelo Edson Fachin e a segunda ação analisada pela ministra Rosa Weber. A gente teve uma sessão conjunta de audiências públicas em 2017 e agora, em 2020, o julgamento começou em maio, né? E a gente teve as sessões de leitura dos votos dos ministros e tanto a ministra Rosa também votou no processo do ministro Fachin e vice-versa. Então, quando a gente estava, né, a caminho da vitória, o ministro Alexandre de Moraes pediu a suspensão do julgamento de ambos os processos, e a gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas a gente, sem dúvida, tem ali 4 votos dos relatores e os votos de cada um no outro processo, que deixam a gente bastante esperançosos de uma decisão adequada no Supremo. Né? A questão é que é o que está subjacente, que é a criptografia. Né? Acho que a Veri pode trazer uma visão para a gente aí também. Esses 2 votos, eles são votos muito importantes, porque eles expressam, refletem um debate, enfim, que a gente sempre tem quando trata do acesso, enfim, a conteúdos criptografados de ponta a ponta no contexto de investigações criminais e tal, em relação aos problemas, né, que isso pode causar. E esses votos, eles expressam muito bem esse debate, assim. Então, no sentido, por exemplo, de que medidas de acesso excepcional, elas colocam em risco. Medidas de acesso excepcional a gente chama, por exemplo, que é uma porta dos fundos, para você, por exemplo, tem a chave privada, que só aquela pessoa que deve receber a mensagem vai abrir, mas quando você cria essa chave privada, você também cria uma outra que você guarda, e se precisar,
por ordem judicial, por exemplo, você poderia pegar essa chave e abrir. Mas essas soluções, elas há muito tempo vêm sendo debatidas no sentido de que você aumenta a complexidade dos sistemas para fazer isso, pode criar vulnerabilidades que os desenvolvedores não estão cientes, você cria um sistema em que você está guardando informações que são altamente valiosas e interessantes, não só para os agentes, para as autoridades que cumprem a lei da maneira que deveria ser, mas para pessoas que invadem sistemas, ou pessoas que por outras razões tenham interesses em usar de forma incorreta essas chaves, além de, enfim, mesmo comprometer o desenvolvimento de aplicações de código aberto, por exemplo, em que a ideia é justamente você conhecer exatamente como ela funciona, inclusive mudar as suas características. Então, a Rosa Weber, por exemplo, no seu voto diz que essas medidas de acesso excepcional, elas tornam menos seguras a comunicação de todo mundo, que, inclusive, dentro desse debate, a gente sempre fala também que o usuário normal, regular, passaria a ter essa comunicação menos segura, enquanto organizações criminosas com poder econômico poderiam utilizar códigos de criptografia de ponta a ponta, sem backdoor, sem porta dos fundos, para se comunicarem eles, e aí os usuários, de forma geral, estariam desprotegidos, enquanto quem você quer investigar, não. E o Fachin, também no voto dele, fala uma questão fundamental nesse debate, que a gente sempre ressalta, que é essa oposição entre segurança e privacidade, ou segurança e criptografia, como se estivessem em polos opostos, né? A privacidade e a segurança, ou a criptografia e a segurança, é uma falácia, não é verdade, né? Na verdade, protegendo-se a privacidade, protegendo-se a criptografia, a gente protege a segurança e evita uma série de crimes que envolvem o acesso não autorizado a dados, né, entre outras questões. Então, para além de ter estabelecido, enfim, interpretações importantes em relação às questões discutidas em si, e desenvolvido e se posicionado a favor da constitucionalidade da criptografia, os argumentos que embasam essa decisão, ou esse raciocínio, também são fundamentais e refletem um debate de muito tempo nesse embate entre proteção da criptografia e intenções, assim, de investigação, né? E só para complementar o que eu falei antes, quando eu falei em relação à questão do Telegram, a gente conseguir acessar as mensagens que estão salvas no servidor, e o WhatsApp, quando você faz o backup, poder ficar no Google Drive, isso em relação aos usuários de Android, por exemplo, que fazem o backup das suas mensagens, e aí essa proteção fica mais vulnerável também. O pessoal da Apple faz o backup na nuvem da iCloud, né? Então, é essa questão. Você tem ambientes que são controlados, mas eventualmente você tem fragilidades normalmente para uma questão de uma ferramenta, de um recurso, de uma facilidade, né? E aí a gente pode pensar numa questão no sentido de, se você quer que a sua mensagem, você comece a escrever ela no telefone, você continue a terminar ela no computador, você tem que abrir mão de uma certa segurança, né? E isso sim é uma questão. Agora, você pensar em termos de segurança, de combate a ilícitos, e nessa medida você fragilizar a criptografia, aí não faz sentido, como ressaltou a Veri, porque você não tem como assegurar que, se você deixar uma brecha tecnológica para alguém acessar aquele sistema, só os bons mocinhos vão acessar essa brecha, né? Se você tem uma tranca que funciona como a chave mestra, qualquer um que tenha acesso à chave mestra vai poder abrir a tranca da sua casa, né? E assim como a gente não poderia exigir, né, a analogia das chaves embaixo do carpete, né? Você não poderia exigir que as pessoas todas deixassem uma chave escondida embaixo do tapete da frente de casa para garantir que a polícia pudesse entrar na sua casa para evitar um crime, né? Porque essa chave embaixo do tapete podia ser usada por qualquer pessoa. O mesmo vale para a criptografia. Muito boa analogia, Renato. Vamos nos manter aí no Estado, atravessar agora a Praça dos Três Poderes, rumo ao Congresso Nacional. O nosso desarmonioso Estado brasileiro parece que no PL das fake news agora vem com... não está muito em consonância, vamos dizer assim, com o Supremo, né? Quando o Supremo está dando esses passos
num caminho de segurança, de legitimidade para a criptografia, no PL das fake news aparecem alguns dispositivos ali que causam um certo temor aí para a sociedade civil, mesmo acho que para o conjunto da sociedade como um todo. Nesse texto do projeto de lei 2630, há um artigo 10 que trata sobre a rastreabilidade dos metadados dos usuários, da rastreabilidade de mensagens e guarda de metadados dos usuários. Muito se fala que, através dos metadados, você pode identificar uma pessoa e que também, eventualmente, esse artigo pode resvalar na criptografia propriamente. Então, eu queria saber, além desse artigo 10, vocês que estão estudando o projeto de lei, vocês sabem de quais são as vulnerabilidades que esse texto pode trazer para a criptografia? Veri, começa? Começa. Bom, eu diria que esse artigo, ele também se coloca num sentido, ou em conflito com posições recentes do Supremo Tribunal Federal, não só em relação à criptografia em si mesma, mas em relação a um reforço da importância da disciplina de proteção de dados pessoais na Constituição Federal, inclusive em voto do Gilmar Mendes, por exemplo, afirmando uma autonomia como direito fundamental. E um ponto fundamental da disciplina da proteção de dados pessoais, claro que se alia à disciplina da privacidade de forma mais ampla, é o que a gente chama de minimização dos dados pessoais, ou seja, da coleta e tratamento de dados pessoais, né? Que é a noção de que só devem ser coletados e tratados para a prestação de um serviço aqueles dados que sejam necessários à prestação desse serviço, que não se deve haver, enfim, uma coleta e tratamento excessivos, né? A gente tem isso na nossa lei, enfim, que é uma dificuldade ela entrar em vigor na Lei Geral de Proteção de Dados, como o princípio da necessidade, aliado a uma finalidade da prestação do serviço e a uma adequação, né, entre aquilo que está sendo coletado e o serviço prestado também. Então, nesse sentido, esse artigo, primeiro, ele já começa pedindo que os provedores de serviço de mensageria privada guardem mais dados do que é necessário para a prestação do serviço, que, aliás, eles, pelo próprio modelo de negócio deles, decidiram, para um modelo de negócio aliado à privacidade, à segurança, decidiram não coletar, ou coletar de maneira que o servidor não tenha acesso, né? Que também fica criptografado para o próprio servidor esses dados. Então, para começar, já tem uma diferença em relação a essa noção, né? Para além disso, a forma mais fácil, ou mais provável, talvez, de se cumprir com esse artigo vai ser justamente coletar e guardar todos os metadados de mensagens enviadas para grupos. E aí tem lá os limites de viralidade, que são 5 pessoas que enviam para grupos, em que em 15 dias atingem até 1.000 usuários ou mais. Mas qualquer mensagem para grupo que você mande, você não vai saber se em 15 dias elas vão chegar para 1.000 pessoas, então elas vão ser guardadas, esses metadados vão ser guardados. E aí isso vai criar o que a gente chama, né, de coleta massiva de dados, que é muito problemático, porque você cria uma inversão no sentido de que ao invés de você só verificar pessoas que estão sendo investigadas, potencialmente suspeitas, você cria uma vulnerabilidade em relação ao direito à privacidade e proteção de dados de praticamente todos os usuários do serviço. Em relação à criptografia de ponta a ponta, a gente recentemente publicou um FAQ de perguntas e respostas, a EFF, sobre alguns artigos desse projeto de lei, inclusive a proposta de rastreabilidade, e a gente coloca uma coisa importante no sentido de que uma suposição fundamental na criptografia de ponta a ponta é que você não sabe, enfim, se aquela mensagem que está sendo enviada fala sobre um assunto ou não fala sobre um assunto, se ela é uma mensagem reencaminhada ou ela é uma mensagem original, você não sabe nada sobre aquela mensagem, ela é um pacote criptografado, né? No momento em que você
cria formas de rastrear uma cadeia de encaminhamento, você também começa a tornar suposições que você antes não tinha sobre a mensagem, você passa a ter, que ela é uma mensagem encaminhada, que ela é que ela é de um conteúdo que está associado a um determinado hash, que eventualmente você conhece esse conteúdo, e aí isso também quebra, ou isso também interfere em proteções, né, fundamentais que estão associadas à garantia do conteúdo na criptografia de ponta a ponta. E acho que cabe destacar, né, Veri, você mencionou aí a questão do ministro Gilmar defender, né, a autodeterminação informativa. Isso foi naquele outro processo, né, na verdade era uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, 6 ou 7, se eu não me engano, em que se discutia a medida provisória 954, que determinava que as empresas de telecomunicação tinham que repassar ao IBGE os dados, né, de todo mundo para poder fazer o início da PNAD, né, Pesquisa Nacional de Domicílios por Amostragem. E o ministro Gilmar falou, olha, a Constituição exige a garantia da vida íntima, da vida privada, da intimidade e do sigilo das comunicações, e isso, em tempos de pandemia, se torna mais drástico e não menos drástico. Então, se tem uma norma determinando o encaminhamento desse tipo de dado, esse encaminhamento tem que ser absolutamente seguro e protegido e com uma finalidade determinada. Como isso não estava previsto na medida provisória, então veio esse fundamento para dizer que ela era inconstitucional, né? E a gente consegue fazer um vínculo com essas outras questões e diretamente com o projeto de lei de fake news, porque na medida em que o artigo 10 determina que todas as mensagens que sejam fruto de uma mensagem em grupo tenham que ser comparadas com todas as outras mensagens, e aí não é da pessoa, é do aplicativo. Isso fragiliza, né, essas garantias constitucionais. Ainda que a LGPD esteja, inclusive nesse momento, acho que cabe o registro, que a gente está no que eu estou chamando aí de vigência de Schrödinger, porque no dia 26 a gente vai saber se hoje, né, a LGPD está vigendo ou não. Então, pode ser que ela esteja vigente, pode ser que ela não esteja vigente. E ainda não dá para saber. Então, a gente está nesse momento, e a gente ainda sem saber, mas imagine que, para eu saber se uma mensagem foi recebida por 1.000 pessoas ou encaminhada por outras 5 pessoas, eu não tenho como fazer isso se eu não comparar o conteúdo de todas as mensagens. E essa que é a questão que eu acho particularmente crucial, porque durante 15 dias, cada mensagem vai ser comparada com todas as outras mensagens do aplicativo, o tempo inteiro. Porque se encontrar essa identidade, aí você faz essa contagem. E isso, embora a previsão do texto de lei não vá diretamente falando tem que quebrar a criptografia, na prática isso quebra a criptografia. Porque você precisa ficar comparando conteúdo. E se eu estou comparando conteúdo, ainda que por determinação legal, né, o aplicativo vai ter que comparar esse conteúdo, ainda que ele ofereça uma forma de proteção, eu não sabendo qual que é o teor da mensagem, mas se eu souber que tem 20 pessoas que estão trocando a mesma mensagem, né, eu já estou fragilizando a segurança dessa troca, eu estou fazendo uma vinculação entre essas pessoas. Isso para dar um exemplo de onde isso é frágil. Se eu ficar analisando troca de mensagens de jornalistas, por exemplo, aí eu tenho um grupo de jornalistas que estão publicando uma denúncia absolutamente grave. E daqueles 20 perfis, eu vejo que tem um que não é jornalista. Pronto, eu identifiquei a fonte. Né? Então, isso quebra até o sigilo da fonte. Isso é uma questão absolutamente perigosa e que está prevista nesse projeto de lei como uma pretensa forma de combater a desinformação, mas na qual a gente não acredita. Eu acho que é importante, desculpa, Claro. só ressaltar um ponto aí da fala do Renan, no sentido de que não é porque uma mensagem, enfim, atinge um determinado limite de viralidade que ela necessariamente é maliciosa ou que ela retira as garantias de direitos humanos que deveriam existir em relação ao devido processo, presunção de inocência, etc. Considerando, inclusive, os problemas que se podem ter relacionados à identificação do autor original, porque você pode pegar um conteúdo que você trouxe de uma outra plataforma, ou se você muda um caractere da mensagem, isso já criaria
enfim, um outro hash, que é o que a gente chama aqui, seria uma possibilidade de você comparar os conteúdos sem necessariamente conhecê-los e etc., a gente vai criar uma lógica em que, quando se chegar talvez ao eventual início dessa mensagem, a pessoa vai ter que provar, se não foi ela, que não foi ela, do que ao contrário, né? É uma inversão. E há muitas possibilidades de não ter sido ela, porque existem formas de burlar isso também, né? E só o rastreamento dessas relações, como o Renato deu o exemplo do jornalista, só o rastreamento dessas relações já pode dizer muito sobre comunidades que são perseguidas, né? Ou grupos minoritários em algum contexto que são perseguidos. E aí você consegue traçar essas relações, e só isso já traz preocupações em relação à privacidade, liberdade de expressão e outros direitos que são garantidos com a garantia da privacidade e da criptografia. Legal, Veri. Eu vou até aproveitar e deixar meu pitaco aqui também, porque durante esse debate eu cheguei a tuitar em algum momento pela Coalizão uma matéria aí que eu recomendo para a audiência procurar, que é da Dushwell, chamada Espionagem da NSA mostra como metadados podem expor segredos. Isso vem corroborar o que o Renato estava falando, né, sobre como você pode pegar fragmentos como origem de um e-mail, origem de destino e tal, e você fazer essa equiparação para chegar no conteúdo de uma mensagem. Você acaba, não sei se eu estou cometendo alguma incoerência, mas você acaba quebrando a criptografia sem quebrá-la propriamente dito, né? Mas vamos avançar, gente. Eu quero falar sobre criptografia agora na gringa. Sobre a justificativa do combate à exploração e abuso sexual infantil, um conjunto de senadores dos Estados Unidos, tanto republicanos como democratas, apresentou uma legislação chamada Earn It Act, que é uma legislação para travar esse combate contra a pedofilia, contra pedófilos. A medida tem o apoio também do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e aí uma das ideias dessa legislação seria criar um comitê para fazer varreduras proativas de conteúdos, tanto fotos, vídeos, contatos, isso nas redes sociais, na internet como um todo, assim como promover uma vigilância nas comunicações para observar esses predadores, né, que estariam formando as relações com suas vítimas em potencial. Então, qual é a questão que a gente tem aqui nessa legislação? Ela tem implicações definitivas para a criptografia, porque as empresas de tecnologia, elas podem não conseguir mais a isenção de responsabilidade ao oferecer os conteúdos criptografados de ponta a ponta. Ou seja, ao aceitar a responsabilidade, elas vão acabar minando a criptografia de ponta a ponta, porque, eventualmente, elas vão ter que adicionar a tal porta dos fundos, que a Veri falou agora, ou mesmo passar a não oferecer mais esse serviço de criptografia de ponta a ponta. Então, eu queria saber, vocês estão situados com esse caso? Vocês conhecem essa questão? Bom, a EFF nos Estados Unidos... a EFF tem a sede nos Estados Unidos e vem acompanhando bastante, né, Electronic Frontier Foundation, de onde eu trabalho aqui do Brasil, e vem acompanhando bastante, enfim, o caminhar desse projeto de lei no Congresso americano. Começou justamente nessa ideia do earn it, né, tipo, mereça a não responsabilização, mereça em relação às plataformas não serem responsabilizadas por conteúdos de terceiros, porque os Estados Unidos têm uma regulação que estabelece que as plataformas são imunes em relação a conteúdos publicados por outros nas suas plataformas, nos seus, enfim, nos seus serviços. Só explicar o acrônimo, né, que em inglês as legislações lá costumam ter um nome, parece uma brincadeira de criança, assim, mas os Estados Unidos têm essa tradição. Sempre, assim. Eles têm essa tradição, mas que é o Earn It Act, né, que é a lei de eliminação da negligência abusiva e desenfreada de tecnologias interativas, né? Então é isso. É a ideia de que as plataformas tecnológicas estariam sendo abusivamente e sem limites, negligentes para eliminar esse tipo de conteúdo, né? Então é uma lei para que
eles juntam as letrinhas Mas aí eles juntam as letrinhas, tanto o nome tem um sentido, quanto juntar as letrinhas tem um sentido, né? E aí, o juntar as letrinhas é para as plataformas merecerem essa imunidade na concepção original, né? Elas teriam que, então, observar as recomendações dessa comissão, desse comitê. Que não tinha na lei, isso era um debate que tinha muito, em relação até à própria atuação no projeto de lei, né? A própria atuação da sociedade civil no debate disso. O projeto de lei em si, ele não menciona a criptografia. Mas esse comitê, ele vai ser coordenado pelo Procurador-Geral e pela Secretaria de Segurança Interna dos Estados Unidos e pelo órgão de competição e proteção do consumidor também, mas 2 dos coordenadores seriam diretamente relacionados à segurança pública, investigação criminal, e o procurador-geral há muito tempo vem falando de medidas para enfraquecer a criptografia, no sentido de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, o que é terrível, né? Mas, novamente, a gente vai trazer soluções que não resolvem, de fato, o problema, criam vulnerabilidades maiores e são porta de entrada para o uso abusivo disso para outras pautas, para além dessas, né? Então, o que já se previa, porque se mostrava como óbvio, era que entre essas recomendações teriam medidas para enfraquecer a criptografia. E se as plataformas não adotassem, elas passariam a ser responsabilizadas pela exploração sexual infantil que acontece nas suas plataformas. Mais recentemente foi feita uma emenda no sentido de mudar um pouco isso. Teoricamente, as recomendações não seriam mais obrigatórias, só que estados poderiam criar legislações que permitiriam que ações civis e criminais fossem feitas nos estados, no sentido de, se você não seguisse essas recomendações ou não seguisse a legislação que seria, inspirada nas recomendações dessa comissão, que, como eu disse, é muito informada por agências de segurança e de investigação interna e etc. Então, e aí, mais uma vez, seriam recomendações que poderiam colocar em risco a criptografia com propostas, por exemplo, que eles chamam que é criar formas de escanear no aparelho da pessoa mesmo, no aplicativo do cliente, que a gente chama, que é no aplicativo no seu lado de usuário, formas de escanear, por exemplo, se você tem conteúdos de exploração infantil. E a partir do que a gente estava falando, de hashes, que são, formas de você não conhecer o conteúdo, mas saber que é exatamente aquele mesmo conteúdo. Só que isso poderia começar, primeiro que não necessariamente seria no aplicativo do cliente, porque é muito mais barato fazer no servidor, aí já estaria no servidor. Segundo, que não teria como auditar se realmente só estão fazendo isso com imagens de crianças e de exploração sexual de crianças e adolescentes. E, no fundo, você coloca em risco justamente essa noção de que só você e a outra ponta conhecem o conteúdo da mensagem. E isso não é ruim, né? Isso é extremamente importante, considerando uma série de comunicações sensíveis que existem e que precisam usar dessas ferramentas para se proteger, seja de advogado com cliente, seja jornalista com as suas fontes, seja comunidades organizando resistência em relação a alguma perseguição que elas sofrem, mulheres se organizando para lidar com a violência doméstica e sair da situação em que elas se encontram. Enfim, é uma série de situações que só confirmam a importância dessas proteções, e a gente precisa encontrar, obviamente, as respostas para coisas terríveis como exploração sexual de criança e adolescente a partir de soluções que sejam adequadas, necessárias e proporcionais, né? E essa solução não é proporcional. Inclusive, a gente pode, dizer que tão pouco necessário, porque muitas investigações já são feitas e denúncias de conteúdos recebidos já são feitos sem a necessidade desse tipo de vulnerabilidade, que começa com a exploração infantil de criança e adolescente, mas que, sem dúvida, vai passar cada vez mais a ser utilizado para perseguição de grupos vulneráveis, de dissidentes políticos e etc. Renan, isso te parece uma tendência global para além dos Estados Unidos? Parece também, além de ser uma tendência global, já estou fazendo quase uma ilação aqui, mas vai no sentido oposto do que os órgãos multilaterais dizem, né? Relatórios da ONU, da Unesco, eles vão no sentido de reconhecer a importância da criptografia,
mas parece que muitos estados nacionais vão no sentido oposto, né, que é de realmente tentar promover uma vigilância maior sobre grupos que reivindicam direitos, sobre vulneráveis, enfim. Você acredita que está mais ou menos por aí a toada? Essa é uma briga antiga, né, na verdade, em política internacional, né? A gente tem as bem conhecidas crypto wars, né, as guerras criptográficas, que a gente consegue remontar ali ao final dos anos 70 e os anos 80. Como eu falei antes, a gente tem, por exemplo, na tecnologia do SMS, né, na telefonia, uma proteção muito fraca, e não é porque nos anos 80 não se sabia como fazer essa proteção, isso foi por desenho, né, por projeto, foi um padrão deliberadamente escolhido para que ele ainda permitisse o que se chama de grampo telefônico, por exemplo. Então, lá nos anos 80, quando se estava digitalizando as telecomunicações, internacionalmente, escolheu-se que não deveria haver um padrão mais seguro. Até nos anos 70, a criptografia foi reconhecida nos Estados Unidos como uma tecnologia de guerra, como um armamento. Então, para você exportar códigos de criptografia, você teria que ter autorização das Forças Armadas. E aí, enfim, as comunidades não tinham como fazer trocas de estudos e tal, e acabou-se que, tecnologicamente, no final dos anos 80, anos 90, acabou que essa questão foi tecnologicamente superada, o governo meio que desistiu, mas quando a gente vê depois, no final dos anos 90, já em 2000, até a gente chegar no Snowden, a gente percebe que nos Estados Unidos e em contato com vários outros países, essa tentativa de minar a criptografia continua acontecendo nos bastidores, né? Então a gente acaba que a lógica não é a segurança que se contrapõe à criptografia, são as forças institucionais de segurança que minam a criptografia, que buscam minar a criptografia como um mecanismo estratégico para tentar ter uma investigação facilitada, né? Só que é aquilo, para quem é martelo, tudo é prego, né? A força de segurança, ela só está preocupada em achar quem está cometendo crime, o pessoal passa o dia inteiro vendo o caso de quem está cometendo crime, mas eles não têm em vista, eles não têm em perspectiva quem está se organizando para fazer mobilização trabalhista, quem está se organizando, por exemplo, a gente viu no Brasil agora, né, as organizações feministas indo lá defender aquela criança, né, que estava sendo vítima de uma revitimização, né, depois de anos de estupro, tendo que exercer um direito legal previsto para garantir a sua saúde, né, a sua integridade moral e psíquica. E a gente vê que há várias formas sociais que precisam desse tipo de segurança e que a polícia, se ela não tiver em mente, ela vai fragilizar como um efeito colateral não previsto ou eventualmente previsto, né, numa situação, enfim, de um maior controle, numa situação mais autoritária. Mas o ponto é que sim, essa é uma tendência que, entretanto, não é nova, né? Essa é que é a questão. A gente ainda não chegou no momento em que, seja o senso comum, seja as autoridades, reconheçam a importância de se respeitar a criptografia como um ativo, como algo importante, inclusive para a segurança da polícia. Pelo Brasil, por exemplo, a gente não conta com um aparato tecnológico desenvolvido nacionalmente. A gente está falando aqui em telefone, computador, redes que utilizam aparelhos que não são fabricados no Brasil. Então, a gente tem mecanismos de componentes físicos e de software que podem ter fragilidades por padrão, que se a gente não usar mecanismos de autoproteção, né, de legítima defesa da nossa segurança tecnológica, eles serão uma porta de vulnerabilidade para mim, para você e para a própria polícia. Imagine a possibilidade de uma investigação policial ter uma porta dos fundos não planejada, né? Porque a polícia vai estar usando uma tecnologia que lá nos Estados Unidos eles exigiram que tivesse uma fragilidade. Então, a gente tem que pensar que só mesmo uma total proteção pode garantir até o bom funcionamento das instituições de segurança. Veri, quer complementar? Olha, acho que o Renan falou e disse, eu só queria dizer que essa é uma batalha que a gente... é um cabo de guerra, né? Vai e volta, e sempre, até o momento, a gente conseguiu, embora ainda não esteja, enfim, no senso comum, né? Mas eu vejo avanços, por exemplo, quando eu digo que
na decisão do STF, argumentos importantes, que sempre foram importantes nessa batalha, nesse cabo de guerra, estão refletidos nas decisões, e mesmo agentes, né, mais comprometidos, enfim, com a defesa de direitos humanos e em compreender a complexidade dessa questão, inclusive em órgãos de investigação e tal, como o Ministério Público Federal, reconhecem que medidas como, por exemplo, porta dos fundos são desnecessárias e desproporcionais, porque não atingem simplesmente aquele objeto de investigação, mas comprometem a segurança da comunicação de todo mundo. Então, acho que desde os anos 90, digamos assim, que essas crypto wars se colocam de forma mais, enfim, né, se colocam dessa maneira, a gente vem conseguindo, enfim, fazer um debate público que tem idas e vindas, mas que vem construindo argumentos relevantes nesse sentido, né? Mesmo também no Reino Unido, teve tentativas de fazer um outro tipo, enfim, de backdoor, que seria como um backdoor de criar participantes invisíveis em conversas criptografadas, que também foi muito discutido e no final não foi aprovado, mas é sempre essa disputa em relação ao tema. Beleza, gente. Vamos chamar um quadro que a gente tem aqui no Batalhas Digitais chamado Entidade Luta. Vamos ouvir qual que é a entidade do episódio 8. Sobe pra gente aí, Rafael. Olá a todos e todas. Aqui quem fala é o André Ramiro, diretor do IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. O IPREC é um centro de pesquisas independente e um dos principais campos de atuação nosso é a defesa da privacidade, da liberdade de expressão e da segurança das redes. Por isso mesmo, o estudo das políticas de criptografia é um elemento central nas nossas atividades. Enquanto a criptografia é um recurso fundamental para a resiliência e confiabilidade sobre as diversas camadas de tráfego de dados na internet, ela também há pelo menos cerca de 30 anos, uma ferramenta de resistência política e um campo sobre o qual os direitos digitais vêm sendo protegidos. Ao quebrar com a lógica de acesso facilitado às comunicações privadas, a criptografia carrega o potencial de reconfigurar as relações de poder, evitando a vigilância e devolvendo autonomia aos indivíduos sobre suas comunicações. Então, fortalecer padrões de segurança, valorizar os potenciais de expressão política e alimentar as forças democráticas passa por encorajar o uso da criptografia. E da mesma forma, criar fragilidades em sistemas de criptografia, brechas e possibilidades de acesso se confunde com criar vulnerabilidades estruturais à internet e alimentar tendências políticas antidemocráticas, como as que a gente vê atualmente no Brasil. Então é possível afirmar com segurança que nenhum cenário de combate ao crime justifica criar mais vulnerabilidades aos usuários finais, vulnerabilidades que serão exploradas por atores privados maliciosos e por atores políticos interessados em reprimir transformações sociais. Então nada justifica regredir em relação à segurança e à liberdade criptográfica. Então, as entidades da sociedade civil, as entidades públicas, comerciais e os setores comprometidos com o desenvolvimento da ciência devem unir forças para se opor a mecanismos políticos e técnicos que fragilizem a criptografia. E esse esforço tem que ser contínuo. Só assim vamos conseguir resgatar uma ideia de internet verdadeiramente livre e na qual a gente possa confiar. É isso. Um abraço aos ouvintes do Batalha Digitais. Bom, então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Foi um ótimo debate aí sobre criptografia. Eu reforço, então, a campanha da Cripto Agosto. Quem quiser procurar no Twitter, no Instagram, a hashtag CriptoAgosto vai acabar encontrando bastante material lá que as entidades da sociedade civil estão produzindo sobre esse tema. Reforço novamente para que vocês acessem aí a cartilha A Importância Social e Econômica da Criptografia. A cartilha é produzida pela Coalizão Direitos na Rede. Você pode acessar tanto pelo site direitosnarede.org.br ou direto pelo endereço cartilhacriptografia.direitosnarede.org.br.
Gente, valeu mesmo, foi um debate denso aí, bem puxado, acho que vai valer bastante para a galera se inteirar aí sobre o tema, ter mais profundidade, lendo a cartilha também, óbvio. E, Veri, obrigado, viu? Deixo aí um minutinho para suas considerações finais. Valeu. Obrigada novamente, foi um prazer participar desse papo no podcast da Coalizão, reforçar quão fundamental é essa iniciativa do Criptoagosto para a gente debater mais e os materiais que as entidades estão produzindo. A EFF, a Electronic Frontier Foundation, é uma organização que faz 30 anos esse ano, ela tem sede nos Estados Unidos, mas tem um trabalho global de defesa de direitos humanos na tecnologia, liberdade de expressão, privacidade, e a gente, inclusive, fez parte de uma iniciativa importante para a discussão de princípios internacionais de proteção de direitos humanos na vigilância das comunicações, que vocês podem ver num site que é necessaryandproportionate.org, que justamente trata dessas questões que a gente estava conversando aqui, sobre a importância dessas medidas serem adequadas, necessárias, proporcionais. E também tem um outro site interessante que vocês podem buscar, que é o ssd.eff.org, que tem uma série de materiais sobre segurança e explicações sobre criptografia, entre outras questões. É um guia de autodefesa digital para as pessoas e tem alguns materiais em português também. É isso, muito obrigada, gente. Valeu, Veri. Renata, contigo aí, obrigado, viu, pela sua participação, cara. Valeu. Cara, e nós do Instituto Beta, né, a gente tem, enfim, em 2018 a gente realizou um evento aí de bastidores, né, para as organizações do Brasil, e a gente está vendo agora, o Criptoagosto deixa a gente muito encantado aí com a possibilidade de finalmente a criptografia se tornar uma realidade no senso comum, né? Acho que esse movimento é muito importante para que a gente consiga de alguma forma estourar essa bolha das pessoas que já estão preocupadas em atingir não só as pessoas comuns, mas também, né, os produtores de políticas públicas, né, tanto no governo, no judiciário, no legislativo, enfim, de maneira mais geral, todo mundo que pode ter alguma relevância nessa temática. E, bom, a gente tem, enfim, desenvolvido desde 2013 as nossas atividades nessa ideia, né, de que a tecnologia sozinha não vai gerar mais democracia, a gente tem que mesmo ser mais ativo, tomar algumas atitudes e ir em frente para fazer com que a internet possa ser aquilo que a gente quer que ela seja. É isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no podcast e, enfim, dando uma novidade aqui, que em breve o Biden vai produzir aí 10 episódios de podcast, a gente está contando com uma parceria muito boa aí, já a gente divulga também nas redes aí da Coalizão, a gente tem muito orgulho de integrar. Um abração. Valeu, maravilha, Renan, Veri, brigadão. Foi esse. Esse foi o debate do Batalhas Digitais 8 sobre criptografia e a gente volta em breve. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Beijo. Tchau.